Nós, pela graça de Deus, temos tratado de um tema extremamente desafiador para nós, que tem a ver com os ídolos do coração. Nós intitulamos essa série como Tratando os Ídolos do Coração. E até aqui nós vimos que são verdadeiros, eles são muitas vezes adulados por nós dentro dos nossos corações. Alguns deles nós não planejamos tê-los, nem desejávamos continuar tendo-os no coração, mas é uma luta. E a semana passada nós tivemos a oportunidade de estudarmos sobre o egocentrismo, que tem muito a ver com o individualismo, tem a ver também com a própria linguagem do eu. E essa linguagem do eu aqui está muito associado também não só ao narcisismo, ao individualismo, ao egoísmo, mas aquilo que surgiu no coração do homem desde o início. Um desejo de ser o centro, aquele que ele mesmo serve a si mesmo. Então hoje nós vamos continuar falando de um tema que é muito próximo do egocentrismo, que se chama narcisismo. Nós vamos tentar entender um pouquinho o que significa isso, de onde vem essa terminologia, como que isso é tratado nas Sagradas Escrituras e como que nós podemos olhar para isso e descobrir se temos essa tendência dentro de nós. Antes de mais nada, nós vamos orar. Senhor, nós temos uma alegria muito grande, Pai, quando nós nos reunimos e com os irmãos nós abrimos a palavra para compreender assuntos que são extremamente importantes na Tua palavra, relevantes para a nossa vida, que nos santifica para vivermos como Teu povo. Ó Senhor, fortalece a Tua igreja com a Tua verdade. Coloque no nosso coração, ó Pai, a disposição, o desejo, a motivação de gastarmos tempo para estudarmos a palavra como Teu povo. Ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor esteja nos preparando para a nossa vida espiritual, mas também, ó Pai, para que possamos viver no mundo contemporâneo de maneira adequada como povo de Deus e que nosso testemunho possa levar as pessoas a verem a Cristo, a desejarem a Cristo e a buscarem a Cristo, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, dentre os ídolos do coração que a gente vem tratando, talvez o que mais é sério, é o mais difícil, o mais complicado, o mais perigoso deles, somos nós mesmos. Quando eu me coloco no centro, e de uma certa forma, eu me coloco no centro de uma forma tão absurda, tão intensa, que eu começo a me cultuar, a me servir, a me ver como acima de tudo. E isso é tão sério que eu começo e posso até mesmo colocar-me acima de Deus. E nós vamos perceber como isso acontece ao analisarmos um texto da Escritura. Existem muitas formas da gente ver o narcisismo na vida das pessoas. E o que viria a ser o narcisismo? O narcisismo é quando a pessoa se exalta para si mesmo. Aquela pessoa que gosta de si mesmo. E esse gostar de si mesmo é algo tão intenso que tem a capacidade de fazer esse indivíduo desprezar os demais. E mais do que isso, ser um peso para as outras pessoas. Porque para se gostar tanto, para se valorizar tanto, ele só vai conseguir isso desprezando os outros. E gerando nos outros um mal-estar muito grande relacional.
esse mal chamado narcisismo é um mal tão sério que tem levado muitas famílias a se quebrarem, a perderem a identidade como família. Existem, então, muitas maneiras de se ver o narcisismo em vários momentos, em vários lugares da vida, inclusive no meio religioso, no meio espiritual. E isso está em moda. O narcisismo, que a gente chama de narcisismo espiritual. Ele cresce, afeta a igreja de uma forma tão crescente que tem levado, às vezes, a igreja até não considerar isso como pecado. O que seria esse narcisismo espiritual? São aqueles indivíduos que buscam sua glória, a seu próprio favor, dentro do seu coração, em detrimento até mesmo da congregação. Isso normalmente acontece em pessoas que querem alcançar destaque pessoal diante da igreja. Isso acontece muitas vezes com aqueles que querem ser líderes ou já se tornaram líderes. E para isso eles se exaltam. E eles são os melhores exemplos usados nas suas palavras. E outras coisas mais que eu também vou gastar tempo mostrando aqui para vocês. Sobre esse narcisismo religioso, esse narcisismo espiritual. Isso é perigoso. Está no nosso meio cristão. E nós precisamos saber ver. Vamos antes dar uma revisada pequena a respeito do egocentrismo. Pastor Jário foi quem nos conduziu nesse estudo da semana passada, e eu só coloquei aqui uma ligação entre uma coisa e outra. O que nós vimos é que o egocentrismo é eu no centro, vem da palavra ego e kentros, é eu no centro. E, como lhes disse, é semelhante ao narcisismo, o egoísmo, e de uma forma muito simples as pessoas chamam essas pessoas de metidos, né? São aqueles indivíduos que se acham, né? É a forma bem corriqueira da gente falar. O que é isso? É a exaltação exagerada da própria imagem em relação aos outros. Eu estou ocupado com mim mesmo, eu cultivo os meus interesses e, consequentemente, eu vou destruir a empatia com os outros e pelos outros. Bom, isso foi o que nós vimos no egocentrismo. Agora a gente entra no narcisismo. Primeira coisa, a definição. Pode passar. Vamos lá. O que é o narcisismo? O narcisismo é a característica daquela pessoa que tem um amor próprio exagerado. Se ama de forma exagerada. É aquele indivíduo que se ama além da medida. Isso, por exemplo, pode se dar a nível de beleza, beleza física. É aquele indivíduo que se gosta fisicamente. Não existe nenhum erro da pessoa gostar do que ela é. Aí eu sempre digo a algumas pessoas que às vezes têm baixa autoestima por causa de aparência ou coisas dessa natureza, que a aparência dela tem a ver com ela mesma e ela tem que aprender a se alegrar com aquilo que Deus a fez ser, como aparência, como habilidades e tudo mais. Só que o narcisista é aquele indivíduo que coloca a si mesmo com uma beleza ou com certas qualidades muito exageradas, muito além daquilo que é, a ponto de começar a se comparar aos outros e a se colocar numa medida superior, a desprezar também aqueles na qual ele está comparando. Então, é um amor exagerado por si mesmo, em qualquer área. Em qualquer área. É muito interessante porque esse nome Narciso, ele não vem nem do grego, nem de outras expressões, o que normalmente acontece dentro dessas terminologias. Não sei se vocês sabem, mas o narcisismo, ele é tratado como uma doença pela psicologia, pela psiquiatria. Então, eles tratam isso aqui como um transtorno. E é um transtorno tão sério que leva pessoas a terem, às vezes, até mesmo necessidade de medicamentos para o tratamento do narcisismo.
Mas o nome, ele se origina de um indivíduo chamado Narciso, na personagem da mitologia grega, que ele gostava tanto de si mesmo, que ele era incapaz de aceitar o amor de uma outra pessoa. Ele gostava tanto de si que ele não imaginava que alguém pudesse gostar dele o tanto que ele gostava de si mesmo. Agora imagina onde a coisa pode chegar. Você gosta do que eu sou, você gosta da minha aparência, você gosta do que eu faço, você gosta do somatório. Mas que legal, mas não, eu gosto de mim mais do que você gosta. Então observa como que isso destrói qualquer possibilidade, até mesmo relacional do indivíduo. Ele era muito bonito, segundo a mitologia grega, e ele acabou apaixonando-se pela sua própria imagem. Ele gastava tempo e gostava de ficar olhando o lago com a água bem paradinha para ver a sua imagem refletida. E ele acaba, na versão mais conhecida da sua história, se jogando na água, dado ao amor que ele tinha por si mesmo, na busca de si mesmo e do seu reflexo. E ele morre ali, afogado com essa expressão de amor exagerada por si mesmo. E aí disso veio, da mitologia grega, a expressão narcisismo, aquele que age à semelhança de Narciso, né? Bom, é só uma explicação para vocês de onde que vem essa terminologia. Como lhes disse, não é uma coisa que a gente vai ver só na Escritura, mas nós vamos ver isso sendo tratado também em outras instâncias da ciência. O que é um narcisista a nível de personalidade, de pessoa? Quais as características que são chamadas de egocêntricas principais dessa pessoa narcisista? Presta atenção nesse negócio aí. Presta atenção nessas características e tenta ver se algumas delas te incomodam. Primeira delas, sentimento de grandeza. Aquele indivíduo que tem não só o sentimento de grandeza, mas é prepotente. Ele se vê, ele tem uma necessidade de atenção e ele tem uma necessidade de admiração. Ele usa ferramentas as mais diversas para se colocar no centro, para ser visualizado. É um indivíduo que tem uma dificuldade muito grande de empatia, ou seja, ele não está preocupado em sentir a realidade do outro. O empático é aquele que vê a necessidade do outro, sente a necessidade do outro, se relaciona com o outro e cuida do outro. Mas como ele está tão preocupado com si mesmo, ele é muito mais preocupado com o ego dele, as necessidades dele. Então, antes do outro, ele fala de si mesmo. Ele espera receber um tratamento especial e um tratamento privilegiado. O narcisista, ele, por causa de ser assim, ele tem inveja das pessoas, de outras pessoas. E acha que as pessoas, ao olhar para ele, estão tendo inveja também. Qualquer coisa, essa pessoa é invejosa. Eu me lembro de situações que eu enfrentei no seminário, de alguns alunos que, quando recebiam notas menores do que aquelas que tinham expectativa, elas diziam que era uma perseguição por inveja do professor, porque não gostava do aluno e das capacidades que o aluno tinha. Isso é uma característica de narcisismo, muito clara e muito, muito perigosa. Essas atitudes de arrogância, ela tem a capacidade de desvalorizar o outro. Consequentemente, ele não vai ser alguém que vai viver socialmente em paz. Ele tem uma tendência de aproveitar dos outros para interesse pessoal. Ao invés de dedicar aos outros, ele faz com que o que os outros fazem venha em seu próprio benefício. E eles têm preocupação com si mesmos, com uma suposta beleza, que não necessariamente é física, pode ser profissional, funcional e coisas dessa natureza. O que ele quer é poder e ser reconhecido pelo êxito. Observa que o narcisista é um indivíduo complexo. E você fala, é complexo, mas qual é a raiz disso tudo? De onde brota tudo isso? Brota do coração pecador. Do coração que
não consegue ver a si mesmo de maneira correta. Ao olhar para si mesmo, não vê sua realidade como pecador, imperfeito, incapaz de fazer o bem. Não consegue ver o seu pecado como uma agressão contra Deus. Não consegue ver que a sua vida e as suas atitudes egocêntricas levam-o a trazer para os outros peso e dor. E isso também é pecado, porque a Escritura determina que nós amemos uns aos outros. E o amor, ele vem à semelhança do amor que Deus tem por nós. Então, o que a gente percebe é que, por mais que sejam complexas as características da personalidade de um narcisista, tudo isso é o desenvolvimento de um pecado. De um pecado do homem no centro, do desejo de ser adorado. E o primeiro a adorar a ele, e isso define o narcisista, é ele mesmo. Eu me acho o tal. E eu tenho que fazer com que todo mundo pense e me veja exatamente desse jeito. Tem alguns narcisistas que conseguem até mesmo se apresentarem como humildes. Ele faz toda uma manipulação para que ele seja visto, e até mesmo a demonstração de uma falsa humildade é para que ele seja valorizado e exaltado. Olha que coisa difícil e complexa, e que eventualmente acontece também. Olha, eu sou tão humilde, e eu quero que as pessoas me vejam assim. Não é nada, ele está querendo mais uma atitude de admiração. Vamos para um texto bíblico que vai nos ajudar, sem sombra de dúvida, a ver um exemplo prático a respeito desse assunto. Eu não vou caminhar em muitos textos, mas esse certamente nos dará muitas ferramentas de avaliação. Olha só o que o texto diz. Propôs também essa parábola, Lucas capítulo 18, a partir do verso 9 até o verso de número 14. Que diz assim: propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Observem bem, esta é uma parábola. Quem está propondo essa parábola, e na verdade numa sequência de parábolas, é o Senhor Jesus. E ele diz: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. Quem era o fariseu? O fariseu era um homem dedicado à obediência da lei. E mais do que isso, era um homem que tinha um papel de observar e julgar e questionar aqueles que não estivessem, segundo eles, observando a lei. E, consequentemente, eles gostavam de se apresentar de maneira visível como essas pessoas que deveriam ser admiradas e copiadas. Só que o Senhor Jesus, em outro texto, quando fala dos fariseus, diz que nós deveríamos ouvir tudo o que eles falam, mas não deveríamos fazer o que eles fazem. E aí o Senhor Jesus diz: olha, eles preparam fardos pesados, que é a lei, e coloca sobre vocês para vocês responderem, para vocês obedecerem, mas eles mesmos não obedecem. Por isso que ele diz: ouçam o ensinamento, porque o ensinamento é correto, mas não façam o que eles fazem, porque eles não são obedientes aos ensinamentos. Então, era um desse que foi ao templo para orar, e o outro era um publicano. O publicano, irmãos, é o indivíduo que tinha a responsabilidade de colher impostos. E naquela época, o publicano, ele colhia os impostos que eram entregues aos romanos, que dominava sobre o povo daquela época. E isso era feito de uma forma exagerada, inadequada. Eles cobravam além, eles ficavam com parte sobre eles eram duros, punidores.
certo? Eles não tinham misericórdia. Então observa bem, entra o fariseu dentro do templo, sou um religioso e espiritual. Entrou um publicano, que era um judeu, mas era um publicano, e era conhecido como um pecador. E olha só, verso 11. O fariseu posto em pé, e aqui vem uma frase que é fundamental para nós. Orava de si mesmo, para si mesmo. Bom, o que eu entendo, a oração é quando eu falo com Deus. A minha oração, ela é direcionada ao Senhor. É uma atitude de servo diante do Senhor. É uma atitude daquele que depende para com aquele que é suficientemente eficaz para cuidar de mim, das minhas dependências ou circunstâncias. Mas o texto diz que a oração dele não é aquela que está direcionada ao Senhor, mas está direcionada ao coração dele, a si mesmo. Desta forma a oração dele: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Ele fala, eu não sou um roubador, publicano era tratado como roubador. Injusto, publicano não era tratado como injusto. Adúltero, ele era tratado como adúltero. Agora ele acrescenta e diz, se não entendeu, eu também não sou igual a esse publicano aqui. Olha que atitude desse homem que orava de si mesmo, para si mesmo. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. São atitudes, entre aspas, espirituais, de espiritualidade, de comunhão, de obediência à palavra. Olha, jejuar naquela época estava ligado à oração, estava ligado a uma dedicação, à comunhão com Deus. Ele está tendo uma atitude. E ele diz, eu sou fiel aos dízimos, tudo que eu ganho, eu tiro o dízimo. Ele não estava fazendo nada mais do que a obrigação dele como servo de Deus. Mas ele está se exaltando por isso. E eu vou mostrar para vocês por que é a atitude dele. O publicano, estando em pé longe, ele não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus. Mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. E aí o Senhor Jesus define no final. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, e não publicano, e não o fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Essas palavras finais aqui são usadas também pelo apóstolo Paulo em 1 Pedro, no capítulo 5, quando ele fala de humildade. Mas quais são os ensinamentos que nós podemos pegar nesse texto sobre o narcisismo? Primeira coisa, o narcisismo é um engano a respeito de mim mesmo. E, eventualmente, nós corremos o risco de acreditarmos que nós somos aceitos por Deus em função daquilo que nós fazemos ou nós deixamos de fazer. Que era exatamente o que esse fariseu estava dizendo. Ele quer chegar para Deus e dizer assim, Senhor, eu estou aqui porque eu fiz isso. Eu estou na presença do Senhor porque eu fiz aquilo outro. Ou eu deixei de fazer aquilo, apesar de ter tido oportunidade de pecar e errar. Ele enumera os seus feitos, achando que os seus feitos é que o une ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus Salvador. E nós jamais podemos chegar a essa conclusão, irmãos, se existe alguma comunhão entre homem e Deus. Ela só existe através de um único mediador e um único ato perfeito que somente esse mediador fez, que nos une ao Senhor e que nos dá comunhão e todos os efeitos da intimidade com Deus e da salvação, tanto aqui quanto eternamente.
Mas aquele fariseu, ele coloca os seus feitos e ele enumera os seus feitos. Ele diz, olha, eu jejuo 2 vezes por semana. Você for observar bem, os judeus deveriam jejuar, segundo o texto de Levítico capítulo 16, verso 29, 1 vez por ano, no dia da expiação. Mas para ele se exaltar, o que ele fazia? Ele jejuava 2 vezes por semana. E agora ele bate no peito e diz, estou fazendo mais do que o Senhor pediu. Eu sou mais valorizado ainda na sua presença. Dava o dízimo de tudo o que adquiria, até mesmo das ervas do seu jardim. Mateus capítulo 23, verso 23. Então, é muito importante que a gente perceba que esse homem religioso, esse homem fariseu, na sua oração, ele não faz uma confissão de pecados. Ele não está preocupado aqui em chegar na presença de Deus como aquele que precisa da misericórdia de Deus, como aquele que busca no Senhor aquilo que todo cristão verdadeiro sabe que necessita continuamente do Senhor. A contínua misericórdia, a contínua graça, o contínuo perdão, a continuidade da obra que foi iniciada. O narcisista, ele não vê pecados nos seus atos e nem nele mesmo. Então existe narcisista religioso. Eu não estou mais tratando daquele no sentido comum, mais usado de uma maneira geral, e que muitas vezes pode ser até tratado, e é tratado dentro da ciência, por exemplo, da psicologia e da psiquiatria. Mas eu estou mostrando aqui que isso também pode levar pessoas a ficarem doentes espiritualmente. E na raiz é exatamente isso que acontece. Ela é uma atitude de engano. Eu me enganando. Olha, Deus me levou para a presença dele, mas agora eu é que faço para permanecer na presença dele. Eu é que me habilito a continuar na presença dele. E ele está preocupado tanto com isso, que ele está desejoso até mesmo que os outros estejam vendo ele como aquela pessoa que merece, junto com Deus, a adoração quanto à sua pessoa. Olha só o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso de número 3. Digo a cada um de vós, ou dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação. O apóstolo Paulo estava falando a respeito disso porque havia um grupo que estava se autoexaltando por causa dos dons que tinha, em detrimento dos outros irmãos e dos dons que existiam na vida daquelas outras pessoas. E Paulo, nesse texto, ele vai mostrar algumas coisas importantes. Primeira delas, quem tem dom que não recebeu de Deus? Se tem, foi o Deus que deu, com propósito, e Deus que sustenta. E se Deus deu, por que você está arrogante desse jeito? E você recebe isso para fazer a vontade de Deus, e não a sua. Para você glorificar a Deus, e não ser glorificado por si mesmo, ou pelos outros homens. Então observem bem que o enganar a respeito de si mesmo, na religiosidade, na espiritualidade para com Deus, é uma característica do narcisista. Ele tem uma dificuldade muito grande de ser admoestado. Ele tem uma dificuldade, ele sempre vai argumentar. Mas, esse mais, ele é muito forte. Esse mais tem a ver com, eu fiz isso porque eu tinha razão, ou eu tive uma motivação externa, ou qualquer coisa dessa natureza. Isso não existe. Não existe. Quem está fazendo sou eu. Quem está agindo sou eu. E eu estou agindo inadequadamente diante da realidade da minha vida. Então, o narcisista, ele tende a se ver como uma pessoa, entre aspas, sem pecado,
ou com pecados justificáveis, e ele tem a tendência de se ver quase como perfeito pleno. Oi. Ele corre o risco profundo. O legalista, ele corre um risco profundo de se tornar alguém que tem essa atitude para se apresentar diante de Deus. Exatamente isso. Isso é muito comum. Tem uma lei chamada perfeccionismo, que a gente vai ver dentro da soteriologia, que é o pensamento arminiano, metodista, a respeito da santificação. Ele diz que na santificação, o cristão, o alvo dele é ser perfeitamente santo. E que ele consegue ser aqui. Então, a linguagem bíblica nunca diz isso. É o perfeccionismo. E é uma das coisas que mais traz divergência entre o arminianismo e a nossa teologia reformada. Porque nós sabemos que nunca seremos capazes de nos justificar diante de Deus com os nossos atos. E que isso só vai acontecer a nível de perfeição quando o próprio Deus vier e nos der uma transformação final. Mas tende a esse legalismo. Então, o indivíduo, ele vive a vida espiritual dele, na visão arminiana, como que lutando para alcançar isso. É uma vida espiritual dura, angustiada, angustiosa. Enquanto o reformado, ele entende que ele tem que continuamente estar aos pés do Senhor, com cabeça baixa, pedindo a sua misericórdia e desfrutando dela. Mais uma coisa que a gente vê aqui no texto é que o narcisista, ele tem a tendência a enganar o outro. Olha só, ele estava totalmente enganado com referente ao outro. Eu falei enganar ao outro, não, a respeito do outro. Ele olha para o fariseu e ele não quer saber, ele é um fariseu. E ele vai julgar o fariseu. Essa tendência, ela é muito humana. De olhar para o indivíduo e ver como ele se veste, como ele se comporta, a cor da pele, o dinheiro que tem, o que não tem, e vai por aí fora, e começar a julgar o que a pessoa está pensando, o que ela está querendo, o que ela está fazendo. Essa é uma tendência do pecado do ser humano. Ele se comparava aos outros. Essa é a atitude do fariseu. E ali ele estava se comparando ao publicano. Eu não sou como este publicano. Mas se você olhar no texto, ele diz, eu não sou como os roubadores, os injustos e adúlteros. E nem mesmo como esse publicano. É aquela ideia do padrão. Só que o padrão para medir é ele. O padrão é a ideia que ele tem dele mesmo. E do seu próprio comportamento e de si mesmo, em qualquer área. Por exemplo, o narcisista que tem como tendência a valorizar a sua beleza, ele analisa a partir de si mesmo. Tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ter altura, tem que ter cor de pele, tem que ter barba, tem que ter... Ixi, esse cabelo foi, nós estamos lascados. E vai por aí fora. Né, reverendo? Né, Elian? Meu pai também. Nós estamos fritos. O comportamento e tudo mais é medido, mas só que a medida do narcisista é ele mesmo. Ele sempre se vê melhor do que o outro. Eu luto mais, eu faço mais, eu me desgasto mais, eu gasto mais horas em trabalho, eu me preparei melhor, eu fiz mais, eu estudei mais. Eu me lembro que quando eu fui chamado para dar aula no seminário, eu tinha acabado de sair do meu curso teológico. E o professor da matéria, que tinha me dado todo o curso de teologia, tinha sido meu professor, tinha ido fazer o doutorado dele nos Estados Unidos, né? E conversou comigo sobre a função que eu ia assumir. Só que era alguma coisa extremamente
grande, muito maior do que aquilo que tudo eu poderia imaginar. E eu não me via na menor capacidade ou possibilidade de fazer aquilo, porque eu deveria assumir todas as matérias da cadeira. Se não me engano, eram 11 matérias. E o que tinha era um livro em inglês, a versão inglesa, de um livro de teologia de Louis Berkhoff. E tinha acabado de sair um livro em espanhol, do mesmo autor, Louis Berkhoff, é a tradução. Não tinha nada em português. E eu tinha acabado de me formar, tinha acabado de casar, e eu tinha que assumir aquilo. Aquilo gerou em mim um desespero terrível. Um desespero, porque eu tinha que preparar todos os dias, horas e horas e horas, para no outro dia dar aula, às vezes a manhã inteira, e no outro dia também, e assim era a semana inteira. Isso até que nós pudéssemos trazer 2 anos depois um outro professor para nos auxiliar. Mas foi assim que as coisas aconteceram. E eu fiquei imaginando, será que Deus estava quebrando em mim alguma coisa narcisista? Será que eu queria ser mais do que eu era? Não foi isso. Mas foi dolorido. Porque quando o professor disse para mim, você vai dar conta? Eu imaginei que eu ia dar conta. Mas eu tive crises. Porque eu vi que eu não dava conta. E quantas vezes eu tive que parar e pedir para Deus ter misericórdia e me dar condição, porque além do desafio acadêmico que estava diante de mim, e isso foi durante 29 anos, eu tinha o desafio dos alunos. Muitos deles eram muito mais velhos do que eu, tinham experiência. Outros tinham feito cursos superiores, eu nem mestrado em nada tinha, eu tinha o meu curso básico. E isso aconteceu durante os meus 29 anos. E muitas vezes fui questionado, puxa, você deveria estar com isso ou com aquilo. Eu disse, não é meu objetivo pastoral. Eu estou aqui para servir enquanto for necessário e possível dentro dessa situação. E foi assim que aconteceu. Até que outros puderam, pela graça de Deus, assumir muito bem. São meus ex-alunos. Ontem eu tive a oportunidade de estar numa reunião e tirar uma foto com meus ex-alunos que estavam ali. Um deles vai ser vovô agora. Outro já é vovô. Antes de mim, meus alunos, e aquela coisa toda. E eu falei, Senhor, só a misericórdia do Senhor. Mas como Deus tem que quebrar certas coisas, porque senão sobe na cabeça. E você perde aquilo que deve ser próprio da vida de um cristão. E eu confesso para vocês que eu passei por isso várias vezes. Por ser apresentado como alguém que tinha a posição que tinha. Olha, você é isso, é aquilo outro, é aquilo outro. Depois é pastor aqui, e depois... Deus tem que ser muito misericordioso, porque a possibilidade de nós começarmos a assumir tudo isso como grande e começarmos a desvalorizar um pouco aqueles que estão ao redor da gente, também é muito grande. O narcisismo, ou o narcisista, ele tem amor próprio, muito elevado. Ele não vê a necessidade do outro como deveria ver. Não é que ele não percebe o outro. Ele vê a necessidade e a realidade do outro, mas ele finge que não está vendo. É aquele indivíduo que passa ao redor. Lembram daquela parábola de alguém machucado no chão? E passa um que passa ao largo dele e não o ajuda? Ele vê aquele homem caído, diz o texto, mas ele não para e não ajuda. Por que ele não fez aquilo? Porque ele fingiu que não via. Porque de alguma forma ele teria que se desgastar. E talvez ele achasse que ele era muito maior do que aquela situação. Em Filipenses capítulo 2, verso 3, o apóstolo Paulo, falando a respeito da humildade, e ele fala muito disso em Filipenses capítulo 2, verso 3, em Filipenses capítulo 2. Aqui no verso 3 ele diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, cuidado, o narcisismo,
ele é um engano a respeito dos outros. Porque ele começa a julgar os outros a partir de si mesmo. Cuidado. Primeiro, nós não julgamos os outros porque esse é ato de Deus. Segundo, o referencial nunca sou eu. Nunca sou eu. O referencial sempre será outro. De perfeição, somente Deus. E eu sou o primeiro a reconhecer que eu sou o pior dos pecadores. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 1, quando ele analisa a respeito da sua vida, ele diz: eu sei quem eu sou, o principal dos pecadores, mas Deus resolveu ter misericórdia de mim e me transformou. E por último, irmãos, o narcisismo é um engano a respeito de Deus. O texto diz que ele orava de si para si mesmo. É alguém que desconhece Deus, que age como desconhecendo o caráter, a natureza, a essência, a perfeição, a glória, tudo que envolve Deus. Ele está tão preocupado em se exaltar e reconhecer, ser reconhecido pelos outros, ter a admiração dos outros, que o seu exercício espiritual de glorificar a Deus deixa de acontecer. Ele começa a se apresentar como aquele que é o exemplo de adorador. É ele que levanta as mãos, é ele que faz as coisas, é ele que expressa, é ele que dirige, é ele que dá o exemplo a respeito de si mesmo. Essa é uma das características próprias do narcisista. Se existe exemplo para ser dado, ele procura em si mesmo. E isso é um engano muito, muito sério a respeito da pessoa de Deus. E quando eu tenho um engano a respeito da pessoa de Deus, isso vai produzir um engano a respeito de nós mesmos. E um engano a respeito das outras pessoas. Ele não quer dividir o amor com ninguém. Nem com Deus. Isso porque o narcisismo é um projeto humano para ele. Não é projeto de Deus. O narcisista espiritual e líder religioso, normalmente, a sua congregação é dele. Os crescimentos da congregação e o atingir de alvos são por causa do projeto e do desempenho do seu ministério. E isso é engodo. Isso é mentira. Porque tudo vem de Deus. E é para Deus e sua glória. Sabe o que o apóstolo Paulo diz aos Colossenses? Ele diz que nós devemos fazer morrer a nossa natureza humana. A ideia lá do texto de Colossenses capítulo 3, a partir do verso 5, e aí ele fala todas aquelas características. É a mesma coisa de fazer morrer a nossa natureza narcisista, humanista, egocêntrica, que me leva a amar a mim mesmo e me cultuar. Eu tenho que fazer morrer isso, para que eu possa ser revestido do novo homem e me refazer, ou ser refeito a partir daquilo que Cristo opera nas nossas vidas. Esse é um pecado, irmãos. É um pecado do coração, que para muitos se tornam o ídolo do coração. Cuidado, porque isso aqui é muito fácil da gente cair. O mundo vive isso de uma forma tão natural, que nós nos acostumamos a ver narcisistas e conviver com eles. Quantas igrejas nós estamos vendo sendo dirigidas por narcisistas? E líderes narcisistas? Quantas pessoas nós estamos vendo dentro dos lares, massacrando seus cônjuges, por desprezar os seus valores e colocar pesos excessivos sobre eles, usando como padrão uma falsa religiosidade,
uma falsa santidade, um falso conhecimento, uma falsa sabedoria. Isso sobre cônjuges, sobre filhos. Normalmente, pessoas que convivem com narcisistas sofrem, porque são humilhados, são desprezados, são desonrados. E muitas vezes precisam de tratamento. E essa é uma realidade. Existe cura para narcisista? Claro que sim. Do mesmo jeito que existe para qualquer outro pecado ou ídolo do coração. Na conclusão, o que nós podemos dizer? Nós precisamos dizer que é importante que nós tenhamos uma visão correta de nós mesmos. E ter uma visão correta de nós mesmos é saber que nós somos miseráveis e nós somos frágeis. Nós somos feitos fortes no Senhor. E nós somos perdoados pelo Senhor. E isso é importante que entendamos. Nós precisamos, quando reconhecemos a nossa miséria e a nossa fraqueza, nós vamos entender o quanto precisamos da graça de Deus. É preciso que nós tenhamos uma visão nítida a respeito de nós, para que nós possamos ter uma percepção a respeito do outro. Tratando as pessoas a partir do que os outros são, sem desprezá-los. E dentro do corpo de Cristo, tratando como irmão. E dentro do mundo, de uma maneira geral, tratando todos com amor e dignidade. Não desprezando ninguém. É importantíssimo, é imperativo, é algo que não pode ser deixado de lado. Que nós tenhamos uma percepção nítida de Deus. E aqui é o ponto. Aqui é a base. Porque se nós tivermos noção de quem é Deus, de toda a sua santidade, beleza e todas as suas perfeições e o seu caráter, é somente assim que nós vamos ter a visão correta de quem somos, pequenos, miseráveis, dependentes da sua graça, mas desfrutadores da sua misericórdia e amor. E dessa forma, nós vamos viver corretamente com o Senhor, de maneira humilde e diante dos homens, reconhecendo a eles como superiores a nós mesmos nos nossos relacionamentos. Tudo depende da minha visão de Deus. E eu não sou esse Deus. O narcisista, ele só pode ser tratado se ele deixa de tratar ou ver a si mesmo como Deus a ser exaltado. Nós temos que orar. Se de alguma forma durante esse estudo você percebeu algum detalhe aqui que te afeta, é muito importante que você caia aos pés do Senhor, ao pé da cruz de Cristo e diga: Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque alguns desses detalhes me pegam, me atingem. E eu preciso ter somente ao Senhor como o Rei do meu coração. Vamos orar. Santo Deus, nós estamos sendo desafiados mais uma vez hoje a conhecermos que a visão errada de nós mesmos diante do Senhor nos leva a termos uma vida totalmente errada também. Ó Deus, nós precisamos ter a visão correta de quem o Senhor é. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Santo Deus que graciosamente nos fez e nos sustenta, para que possamos ver o quanto precisamos do Senhor. Por isso, abra os nossos olhos da alma. Retira, ó Pai, esse ídolo do nosso coração, se ele está ali. E se dentro do contexto da nossa vida temos vivido de forma narcisista, nos perdoe, Pai. Nos perdoe. E ensina-nos a sermos humildes e instrumentos da glória do Senhor. E instrumentos de bênção sobre a vida dos outros. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus.